Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Novo STI e hoje nós vamos falar sobre o XPMOL ou o XPML11. O XPML11 é um fundo da XP do setor de shoppings e hoje vamos estar analisando quanto rende uma quantidade de 2.000 cotas desse fundo. Acessando a minha carteira aqui na Nova STI, nós podemos ver que a quantidade de cotas que eu tenho para esse fundo é de 2.000, assim como para o fundo HGLG11, tá? Como eu falei, o XPMOL ele é um fundo da XP, do setor de shoppings, tem cotação atual de R$ 100,70, um DI de aproximadamente 10,87% e um PVP de 0,87%, o que significa que o preço atual está bem abaixo do valor patrimonial da cota. Como podemos ver aqui, para ter uma quantidade de 2.000 cotas do XPML11 seria necessário investir cerca de R$ 201 mil, tá? E isso renderia ali mais ou menos R$ 2.000 mensais de dividendos para esse fundo apenas. Aqui, como eu tenho dois fundos, o HGLG11 e o XPMOL, a gente pode ver que o rendimento estimado mensal dado pela plataforma da Nova STI é de R$ 4.107, com um dividend yield de 9,8% e um PVP médio de 0,90, o que é um bom sinal. Mas vamos analisar o que a IA da Nova STI tem para informar e sugerir sobre o XPMOL 11. Essa é a análise financeira detalhada gerada pelo relatório da Nova STI, usando a nossa IA 100% customizada. Podemos ver que a própria IA se encarrega de gerar parâmetros como o preço da cota, o valor patrimonial, o valor de mercado, o número de cotistas, a receita por metro quadrado, que é muito importante, a alavancagem. O XPMOL teve um problema com a alavancagem recentemente, né? A vacância física, a vacância financeira, a receita mensal e o resultado líquido. Todas essas informações são extraídas de reports mensais do próprio fundo. A Nova STI tem acesso a esses relatórios e guarda tudo em sua base de dados para que a IA tenha acesso a todo esse repertório de informações para gerar um relatório customizado e consolidando as informações mais relevantes que vão te ajudar a investir melhor. A IA até apresenta uma análise de risco sobre cada fundo imobiliário e para o XPMOL em específico, a gente pode ver que a IA considera o fundo com um perfil de risco moderado, com um score de 3,5 numa escala de 1 a 10. O fundo tem exposição a ciclos econômicos, o que é bem comum. Tem um risco de liquidez excelente, porque a base de cotistas ela é grande, então fica bem mais fácil fazer a venda e compra de ativos do fundo. O risco de vacância hoje ele é muito baixo, tá? Ele tem uma taxa aí, um nível de vacância de 4%, o que é considerado baixo para fundos imobiliários. Tem um risco de alavancagem médio, com cerca de 8% em endividamento do fundo. E ela dá uma estimativa de risco geral aí de cerca de 3,5 numa escala de 1 a 10 e uma classificação como um risco moderado. E como principais eventos que a IA retorna sobre o fundo, a gente vê o desenvolvimento e a conclusão de novos projetos, a mudança na estrutura de gestão do fundo, visando a redução desse risco de alavancagem e a gestão ativa dos níveis de vacância, que hoje apresentam um bom número. E aqui a IA gera uma recomendação para o próprio XPML11, tá? Ela é uma recomendação que é gerada pela própria IA, então não tem a intervenção manual de qualquer analista. E isso é feito para que você, como usuário da Nova STI, possa ter acesso a esse nível de informação de forma rápida, sem ter que estar entrando em contato com assessoria, com consultores ou qualquer outro intermediário para os seus investimentos. A Nova STI realmente acredita que não tem melhor pessoa para cuidar do seu próprio dinheiro do que você. E a nossa missão é facilitar esse gerenciamento. O XPML11 posiciona como uma opção muito sólida no mercado de fundos imobiliários brasileiros. Para investidores com perfil e horizonte adequados,
representa uma oportunidade muito atrativa de participação no setor imobiliário nacional devido ao desconto, né, em relação à sua cotação atual contra a relação da cotação patrimonial. Então, o fundo opera hoje em deságio, né, e tem um retorno bastante interessante quando comparando a outros fundos imobiliários do IFIX. Tá? Voltando ao tema principal do vídeo, R$200 mil investidos em XPMOL 11 renderia aproximadamente R$2 mil por mês, tá? Com um dividend yield de cerca de 10% e um PVP de 0,87%. E é importante lembrar que fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então esse valor cairia líquido na sua conta mensalmente. Caso tenha interesse em saber mais sobre a gente, acesse novest.ai e cadastre-se gratuitamente.